O jogo tem várias torres, as torres são empilhadas, né? 3 para um lado, 3 para o outro, e a criança, então, vai tirando as peças, e as peças que ela vai tirar, ela não precisa colocar aqui no chão, ela vai empilhando lá em cima. E a torre vai crescendo, e aqui embaixo vão ficando as falhas. E as falhas vão deixando a torre desequilibrada. Perde quem derrubar a torre. Então, aqui há a necessidade da criança, por exemplo, planejar a sua ação, tomar decisões certeiras, pensar antes de agir, tentar planejar a sua ação levando em conta a ação do colega. Então, veja só o quanto o nível de concentração e exigência cognitiva desse jogo aqui. Sempre que eu apresento um jogo, eu trabalho, deixo claro para a criança a minha intencionalidade. Olha, nós vamos trabalhar jogo hoje, porque esse jogo é muito divertido e vai ser muito importante para a gente, porque vai exigir da gente que a gente faça tudo muito calmo e devagar. Vai ser um desafio. Quando eu coloco essa intencionalidade, eu estou querendo que a criança tenha a reciprocidade, que é a atenção dela para o jogo. Quando eu coloco para ela que esse jogo vai ser um desafio, o TDAH adora desafios. Então, ele vai ficar ali para o desafio. Então, eu sempre digo assim, agora que você já sabe, vamos começar o jogo. Mas eu quero que você observe. Gente, eu acho que o desafio maior para o TDAH é que na mediação, no início da mediação, ele não joga. A gente só conversa sobre o jogo. A gente só pensa sobre o jogo. Aí já vem o controle da impulsividade. Porque o que ele quer? Jogar de uma vez. E não vai jogar. E nem vai começar a jogar. Quem começa a jogar somos nós. Certo? Nós estamos testando o nível de impulsividade e o quanto a gente consegue controlar essa impulsividade. Então, eu digo, ó, observe o jogo. Você já brincou com esse jogo antes? Isso já é de cara uma transcendência. Quero que ele vá lá como é que chama? Na memória de longo prazo e se lembre se ele já brincou com esse jogo antes. Depois disso, eu falo assim, ó, esse jogo, ele tem regras. Você conhece as regras desse jogo? Provavelmente ele vai dizer que não, se nunca jogou. Se a criança diz que sim, já sabe, então você diz, então você me diga todas as regras. Como é que se joga? Sem jogar. Gente, nós estamos o tempo todo com uma coisa muito legal, que é o jogo, e a gente não está deixando ele jogar. Só pensar sobre o jogo. Às vezes, ele se sente nervoso e diz, ai, que coisa chata. Não, vamos se concentrar. Lembra? A gente vai jogar, mas primeiro nós vamos conversar sobre o jogo. Aí você apresenta as regras, se a criança não sabe, né? As regras são as seguintes, preste bem atenção. A gente só pode tirar uma peça de cada vez, não pode deixar a torre cair, cada jogador tem a sua vez, e se cair, o jogador sai do jogo. Então, nós temos 3 regras muito claras aí, né? Em que vão exigir da criança uma ação controlada, que é tirar uma peça de cada vez, não deixar a torre cair, e cada jogador tem a sua vez, e se a torre cair, o jogador que deixou a torre cair sai do jogo. Mostrando as regras, você vai começar a falar assim, ó, essas são as regras. Por que essas regras são importantes? Eu quero saber de você. Agora que as regras já estão bem claras, vamos jogar. Mas, espera um pouco. Me diga claramente quais são as principais regras. E você faz a criança falar regra a regra. Ok, agora você já sabe a regra, nós vamos começar a brincar. Mas primeiro eu.
Aí você brinca, você tira uma peça e coloca em cima da torre, e aí a criança vai tirando uma e você tirando uma. E nessa brincadeira você vai continuar mediando, ok? Agora é a sua vez, mas antes me diga ou descreva como é que você vai fazer. Essa pergunta vem quando a torre já está mais desequilibrada, com os elementos mais vazados, porque ela se torna mais difícil. Então, não é só chegar ali e tirar, tem que pensar antes, né? Tem que antecipar a sua ação. Então, você exige da criança que antes dela tirar, você quer que ela explique para você por que ela decidiu tirar aquela peça. Porque daí você vai mediar no seguinte: será que se você tirar essa peça, a torre vai cair? O que te dá a segurança de que, tirando essa peça, a torre não vai cair? Tá vendo? Gente, isso tudo é processo cognitivo de pensar. O cérebro, ele vai ficar pensando em construir uma estratégia para não deixar a torre cair. E aí você diz: ah, você tem uma estratégia? Me conte. Me conta essa estratégia, né? Que estratégia você vai usar para não deixar a torre cair? Aí, lógico, cada vez que a criança externaliza, conta para você a regra, você tem que bater em cima da questão da competência, da mediação de competência. Aí você vai dizer: olha, muito bem, hein? Eu estou vendo que com calma você consegue. Com calma você consegue. Legal, adorei a tua estratégia. Agora que estamos com as peças mais desequilibradas, nós temos de ir com mais atenção e mais devagar. Nesse momento, eu estou querendo o quê? Que ela segure, né? Que ela segure essa impulsividade. Agora as estratégias têm que ser mais pensadas. Tem que olhar mais, tem que prever. E como você vai fazer isso? Como é que você vai garantir que a torre não vai cair? E aí você vai mediando todo esse processo do brincar com ela, com a torre, e o tempo todo dando os elogios. Você está indo muito bem, e você está indo muito bem mesmo. E você sabe por que você está indo muito bem? Porque você está respeitando as regras. Por que será que as regras são importantes? E aí a criança vai falar, né? Vai dar uma resposta. E você pode conversar com ela sobre as regras. E nesse momento que vocês estão conversando sobre as regras, o respeito das regras do jogo, você vai passar para um momento da mediação que a gente chama de transcendência, certo? Um momento de transcendência dessas regras. Que ela tem que sair da regra do jogo e ir para a regra que é necessária lá na sala de aula ou na casa dela. Aí você vai perguntar assim, ó, como você perguntou, por que será que as regras são importantes? Agora você vai perguntar, onde tem regras? Onde é que você... Qual é o local que você vai ou que você fica e que tem regras? Deixa a criança externalizar a resposta. Você gosta de cumprir regras? Porque geralmente eles não gostam de cumprir regras, né? E quando não se cumpre regras, o que acontece? No jogo, a torre cai. E lá na sua casa, quando você não cumpre as regras, o que acontece? E na escola, quando você não cumpre as regras, o que acontece? Você já cumpriu alguma regra? E o que aconteceu quando você cumpriu a regra? Por que é difícil para você cumprir as regras? Aí, quando a criança externaliza que para ela é difícil cumprir a regra, você pode dizer e dar um apoio.
porque é importante ela saber que nesse desafio de cumprir regras, ela não está sozinha. Então, você vai dizer assim, ó, podemos planejar juntas como organizar as suas tarefas e cumprir as regras. O que você acha? Isso te ajudaria a ficar mais organizado, a cumprir as regras? Vocês conseguiram perceber o caminho que eu estou percorrendo nesta mediação, que era somente um jogo? Era somente um jogo. Mas o jogo é um pretexto para a mediadora desencadear todo um processamento cognitivo. A mediação, eu comecei deixando claro a minha intencionalidade, depois eu fiz todo o detalhamento do jogo, com as regras, com as peças. Logo em seguida, nós fizemos algumas transcendências para o dia a dia da criança, relacionando o jogo com a vida da criança em casa e na escola. E depois a gente fez uma reflexão sobre a importância de seguir as regras. Então, tudo isso aconteceu na mediação e junto nós estamos brincando, beleza? Aí, você vai passar para um outro patamar, porque nós temos que usar os 3 critérios universais de mediação, que é intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Nós fizemos a intencionalidade e a criança está brincando comigo, tem reciprocidade. Fizemos transcendências, que ela pensar em casa, pensar na escola, e agora nós vamos passar para a fase do significado. Aí, geralmente, eu faço perguntas do tipo, olha, hoje, no nosso encontro, falamos sobre as regras e a organização das tarefas. Isso é importante para você? Por quê? Por que nosso encontro de hoje, por que no nosso encontro de hoje, nós trabalhamos regras e organização? O que eu estou fazendo nesse momento? Que ela construa um significado. Por que é importante respeitar as regras? As crianças vão aprender que elas podem pensar antes de fazer. Então, assim, ó, a mediação, ela ativa o cérebro para elaborar respostas mais prudentes, mais ponderadas, e é isso que o TDAH precisa. Ele precisa pensar antes de agir. E quando a gente faz a mediação, a gente faz esse exercício cognitivo de pensar antes de agir.